Bom, pessoal, criei aqui um simulado, tá, para a prova, né? E tentei fazer essas questões aqui, ó, a questão 1 até a questão 7, tá? Que daí você vai estar, se você conseguir resolver, né, e conseguir acertar, você está bem preparado aí, você entendeu bem como resolver equações do segundo grau, tá? Então dá uma pausada no vídeo e tenta resolver a questão 1, a questão 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7, tá certo? Quando você conseguir resolver todas as questões, você volta para o vídeo e vê se você acertou aqui as questões. Então eu vou resolver agora a questão 1 até a questão 7. Então vamos lá, questão 1, né? Então a questão 1 está falando para a gente resolver a equação, né, e dizer quais são as raízes, né, quem é o x1 e quem é o x2. Então tá, questão 1. Vamos ver aqui, nós temos então a equação x² menos 6x mais 9 igual a 0. Então a gente vai tentar lembrar tudo que a gente aprendeu, tá, para resolver essa equação. x² menos 6x mais 9 igual a 0. Então isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Bom, você pode resolver por fatoração, por soma em produto ou por Bhaskara, né? Então, a fatoração, né, eu recomendo que você use ela num caso específico, que é um caso que tem apenas, a gente chama de binômio, né, só tem o x² e o termo independente. Tá? Nesse caso, a gente resolve por fatoração, porque a gente diz que essa equação está incompleta, ela está sem um termo do meio. Tá? Como aqui não é o caso, a gente pode fazer por soma em produto ou por Bhaskara. Tá? Então, eu vou tentar resolver por soma em produto, porque o A ele vale 1 aqui. Tá? O A vale 1. E quando o A vale 1, quer dizer então que a soma e o produto, né, ela não vai dar uma fração. Tá? Então, ó, vou tentar resolver por soma em produto. Né? O A, então, é o cara que está na frente do x², ele vale 1. Né? Eu percebi isso, por isso que eu vou tentar fazer por soma em produto. O B, ele vale menos 6. Né? O B, então, é o cara na frente do x, ele vale menos 6. E o C vale 9. Bom, a fórmula do soma em produto, né, que vai estar na tua prova, é o seguinte: a soma do x1 com o x2 é igual a menos b sobre a. Menos b sobre o a. E a multiplicação do x1 vezes o x2, ele vai se dar pela fórmula c sobre a. São fórmulas que são bem mais fáceis de a gente lembrar do que o Bhaskara, tá? Então vamos já fazer aqui, né? Menos b sobre o a. Bom, o menos b, ele é o oposto ao b. Se o b vale menos 6, o menos b vale 6, tá? O menos b vale 6, que é o oposto, é o número oposto. E o a vale 1. Então é 6 sobre 1, 6 dividido por 1 é 6. Então a soma de dois números dá 6. E a multiplicação deles, a multiplicação desses dois números, né, é o c sobre o a. O c vale 9 e o a vale 1. Então é 9 dividido por 1. 9 dividido por 1 dá 9. Então vamos pensar, a soma de dois números, vou botar aqui em rosa, a soma de dois números é igual a 6. E a multiplicação desses mesmos números é igual a 9. Bom, aqui deu tudo positivo, né? Então são dois números positivos. Você pode pensar o 3 e o 3, né? Porque 3 vezes 3, 9, né? Daí tem que repetir aqui em cima, e se eu repito aqui em cima, também bate o 6, né? Então quer dizer que o x1 ele vale 3, né? E o x2 vale 3. Né? Então, aqui por soma em produto, consegui resolver. Né? São duas raízes que são reais e são iguais. Né? Então, se a gente fosse fazer por Bhaskara, eu sei que o delta deu 0. Tá? Porque esses dois números são iguais. Né? Mas ele não quer isso, ele só quer que eu diga qual que é a resposta. Né? Então, aqui vai ser a letra C. Ó. x1 e x2, né, valem 3. Né? Então, se você colocou a letra C, né, assinalou a letra C, quer dizer então que você acertou essa questão. Tá?
Letra C é a certa. Questão 2. A equação x² mais 5x mais 10 igual a 0 não possui raízes reais, né? Então ele já está falando que isso aqui não possui raiz real. Tá? Ele já disse então que ele calculou o delta e ele sabe que o delta deu negativo, né? Porque quando não possui raízes reais é quando o delta é negativo. E daí ele está falando assim, ó, isso ocorre porque o valor de A é negativo? Não. O valor de A aqui, inclusive, é 1, né? Se a gente aqui pegar os valores, né, aqui dessa equação, o valor de A vale 1, né? A vale 1, B vale 5, né? E C vale 10. Então, não tem nada a ver isso aqui, né? O valor de A é negativo. Não, não é negativo e vale 1. A soma das raízes é positiva? É por isso que as raízes não são reais? Não, não tem nada a ver com soma de raízes ser positiva ou negativa. Agora, o discriminante, o delta, pessoal, ele também tem um outro nome, tá? O delta, deixa eu colocar aqui questão 2. O delta, ele também tem esse apelido, que é discriminante. Tá? Então, aqui na questão 2, delta, isso tem que passar para vocês, também... Tá aqui um TB, também é conhecido, é um apelido que ele tem, né? O delta é conhecido como discriminante, tá? Discriminante. Então, delta e discriminante é a mesma coisa. Delta é o nome, discriminante é o apelido. Então, aqui, ó. A equação, não possui raízes reais. Quer dizer que o delta deu negativo, ou seja, o discriminante deu negativo. Então, aqui a resposta é a letra C. D, o termo independente é maior que o coeficiente de x. Nada a ver. Tá? Então, aqui, se você soubesse nessa questão que não possui raízes reais, porque o delta é negativo... Você querendo ou não ia eliminar aqui a A, B e a D e ia chegar na C, né? Daí você só ia se perguntar, o delta e discriminante é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, é o mesmo, né? Quer dizer a mesma coisa, só que delta é o nome e discriminante é o apelido, tá? Então aqui a resposta da 2 é a letra C. 3. A equação 2x² menos 8x mais 6 igual a 0 possui como raízes, ó, então ele quer que eu calcule as raízes, tá? Bom, posso fazer por soma e produto, né? Posso fazer por fatoração, posso fazer por Bhaskara, né? Então, eu recomendo fatoração quando a equação está incompleta, ela é um binômio, ela não é um trinômio, né? Trinômio é quando tem três caras, ó, dá para ver, ó, tem um 2x², que é um cara, tem um menos 8x, que é outro cara, e tem um 6, que é outro cara. Isso a gente chama de trinômio. Fatoração a gente usa quando tem um binômio, tá? Mais quando tem um binômio. Então aqui eu não vou usar fatoração. Então eu posso fazer por soma e produto ou posso fazer por Bhaskara. Como eu já fiz uma por soma e produto, essa que eu vou fazer por Bhaskara. E também porque esse Azinho aqui, ó, ele é 2, tá? Então pode ser que quando eu faço soma e produto, eu estou sempre dividindo tudo por A, né? No soma e produto, pode ser aqui que venha uma fração e dificulte a minha vida. Então eu vou fazer esse aqui por Bhaskara, tá? Então, para fazer por Bhaskara, vamos aqui, questão 3. Né? Vamos pegar aqui a equação é 2x² menos 8x mais 6. Né? Tenho que descobrir o valor de Azinho, Bzinho e Czinho. O Azinho é o cara que está multiplicando o x², é o 2. O Bzinho é o cara que multiplica o x, é o menos 8. E o Czinho é o termo independente, é o 6. A fórmula de Bhaskara, eu tenho que calcular o delta, também conhecido agora como discriminante, né? Ele é o menos b ao quadrado, menos 4, vezes o a, vezes o c. Não é menos b, né? É b². Até errei aqui. Cadê aqui a borrachinha? É b², tá? Então, b² menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? O b é o menos 8. Então, vai ficar assim, ó. Delta igual. Como o menos 8 é um número negativo, eu vou colocar o menos 8 entre parênteses, tá? Para proteger aqui esse sinal.
Então, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 2, né? O A vale 2 e o C vale 6. Delta igual. Quanto é que é menos 8 ao quadrado? Deixa eu dar um zoom aqui. Menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8. Igual. Multiplicação de dois números negativos. Menos com menos, mais. Qual o valor aqui? 8 vezes 8, 64. Então, é o mais 64. Então, delta aqui, né, deu 64. Agora, multiplicação. Menos 4 vezes 2. Menos 4 é negativo, 2 é positivo. Menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. Então, deu menos 8. Vezes esse 6 aqui. 64, delta igual a 64. Menos 8 vezes 6. Menos 8 é negativo e 6 é positivo. Menos com mais dá menos. E 8 vezes 6 da tabuada, isso dá quanto? 48. Então, agora é só fazer essa subtração. 64 positivo, né, menos 48. Você tem 64 reais e você tira 48 reais. Então, 64 menos 48. 8 não dá para tirar de 4, pede emprestado, isso vira 14. 14 menos 8 é 6. O 6 vira um 5 e 5 menos 4 é 1. Isso deu 16. 16, ele é uma raiz exata, né? Consigo tirar a raiz de 16. Isso é importante, né? Porque eu vou para a fórmula do x1. A fórmula do x1 é menos b mais a raiz do delta, que eu acabei de calcular, que deu 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o azinho. Então, x1 vai ser igual a menos b, eu olho para o b é menos 8, o oposto do menos 8 é o 8. Então, esse aqui deu 8. Mais raiz de delta, o delta eu calculei, deu 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o azinho ele vale 2. Tá? Azinho vale 2. Então, isso é igual. Raiz de 16 é 4, então fica 8 mais 4. Dividido por 2 vezes 2, que é 4. 8 mais 4 é 12, daí ficou 12 dividido por 4. 12 reais dividido por 4, isso dá 3 reais. Então, o meu x1 ele é igual a 3. Será que eu já consigo eliminar alguma alternativa, sabendo que o x1 é 3, né? Vamos olhar aqui. x1 ou x2, tá? Tanto faz. Eu sei que um deles é 3. Ó. Um deles é 3. Então, ele falou que aqui, ó, resposta 2 e 3, tá? O 3 realmente tem como resposta. Resposta 1 e 3, realmente o 3 tem como resposta. Agora, resposta menos 1 e menos 3. Opa, já sei que isso aqui não dá. E resposta 0 e 2, esse aqui não dá. Eu chamei o x1 de 3, mas tanto faz, ele pode ser o x2. O x2 pode ser o 3, né? E aqui na resposta ele chamou o x2 de 3. Então ele só trocou de ordem as nossas respostas, né? Mas isso não importa, tá? Então eu vou calcular x2. Se o x2 der 1, é a letra B. Se o x2 der 2, é a letra A, tá? Então vamos lá, vamos calcular o x2. Lembrando que o x2 ele é praticamente igual ao x1. A única coisa que troca é esse sinal aqui do meio. Ó. Esse sinal do meio vira menos. Tá? Como a gente já está craque nisso, eu já vou fazer direto. Ó, eu sei que o x2 ele vai ser esse 8 menos o 4. Tá? Então é 8 menos o 4 dividido por 4. 8 menos 4 é 4. E 4 dividido por 4 é 1. Então, o meu x2 deu 1.
bota na caixinha. Então, x1 igual a 3, x2 igual a 1. Tanto faz a ordem. Eu poderia falar que o x1 deu 1 e que o x2 deu 3, tá? Que foi o que ele falou na questão, né? Ele falou 1 e 3. Deixa eu dar aqui o zoom. 1 e 3 é a letra B. Então, aqui, resposta, letra B. Tá? Próxima, a equação x² menos 1 igual a 0 é classificada como completa, incompleta, incompleta, completa. Bom, uma equação de segundo grau, ela é completa quando ela tem o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Tá? Aqui, né, nessa equação, ela não é completa. Por quê? Porque, né, o Azinho aqui é o cara que está na frente do x², vale 1. Quanto é que vale o Bzinho? O Bzinho é o cara na frente do x, mas o x não tem aqui um x, né? Não tem. Quando isso acontece, quer dizer que o B é 0. Tá? O B é 0, porque não tem um x. E aqui o C é o menos 1. Então, ó, quando um deles falta, que é o caso aqui do Bzinho, né? Um deles faltou, e isso vira um binômio, né? Em vez de ser um trinômio, vira um binômio, quer dizer que essa equação do segundo grau ela é incompleta. Tá? Então, por isso, ela não é completa. Eu já vou aqui, ó, tiro esse cara aqui, que fala que é completa, e tiro esse cara aqui, que fala que é completa. Então, ou é a B ou é a C. Né? Então, essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Ela é uma equação do segundo grau porque eu tenho um x². E eu só preciso do x² para dizer que é uma equação do segundo grau. Tá? Preciso do x² e preciso do símbolo de igual. Bom, raízes reais e diferentes ou sem raízes reais? Isso aqui é uma equação de segundo grau, isso aqui é um binômio, então eu resolvo por fatoração. Vou tentar resolver isso aqui então por fatoração. A questão 4. Então aqui vamos lá, questão 4, vou fazer aqui a questão 4. Eu tenho uma equação de segundo grau que é assim, né? x² menos 1 igual a 0. Isso aqui é um binômio, vou resolver por fatoração. Como é que é a fatoração? É lembrar que isso aqui veio de um produto notável, que a gente chama de produto da soma pela diferença. Tá? Quer dizer que eu posso escrever esse cara aqui dessa forma, eu só preciso saber, descobrir quem é esse Azinho. E esse Azinho é muito fácil de descobrir, é só tirar a raiz quadrada desse número. Aqui a gente não vai pegar o sinal, tá? Não iremos pegar o sinal da frente. O Azinho é a raiz quadrada de 1, e a raiz quadrada de 1 é 1. Então quer dizer, né, que daí eu vou reescrever, em vez de escrever x² menos 1, eu vou escrever dessa forma aqui, ó, que é o x mais 1, que o Azinho vale 1, vezes o x menos 1. Na fatoração, esse Azinho aqui ele é completamente diferente do Azinho aqui, ó, desse Azinho, tá? É um outro Azinho, tá? É uma outra coisa, tá certo? Então, aqui nesse caso, tira a raiz quadrada desse número aqui, isso aqui é um binômio, né, porque só tem dois caras, tira a raiz quadrada desse número, que tu achou aqui um número que vai somar com x e que vai diminuir do x. Então, vai ficar assim, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Bom, isso aqui é um produto, tá certo? Isso aqui é um produto, uma multiplicação. E uma multiplicação entre dois números que dá 0. Isso aqui são números, por quê? Porque o x, né, ele é um número que eu tenho que descobrir. Ele é um número, e essa multiplicação está dando 0. Bom, se isso está acontecendo, é porque ou esse cara vale 0, ou uma outra possibilidade é esse cara vale 0. Tá? É assim que na multiplicação, né, uma multiplicação resulta em 0. É porque um dos fatores vale 0. Só que é o seguinte, esse número aqui, né, o x, o número que eu tenho que pensar, né, por exemplo, pensa que o x é 5, né, digamos aqui 5. Então você vai colocar o 5 aqui e o 5 aqui, porque é o mesmo número, ó, é x. Né? Então 5 mais 1 dá 6. Então aqui digamos é 6, se você falar que o x é 5. Né? E aqui se você falar que o x é 5, né, 5 menos 1, 4. Só que 6 vezes 4 não dá 0. Então você vai ter que pensar aqui, né, em valores que o x vai dar 0 para zerar essa multiplicação. Eu vou pensar aqui nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui em roxo. Que número que soma 1 e dá 0?
né? Que número que soma 1 e dá 0? É o menos 1. Tá? Por quê? Qual é a prova real? Pensa, coloca o menos 1 aqui. Então vai ficar menos 1 mais 1 vezes, coloca o menos 1 também aqui, ó, menos 1 menos 1. Vezes menos 1 menos 1. Será que isso dá 0, que ele está falando aqui? Ó? Será que isso aqui é igual a 0? Vamos verificar. Está devendo 1 e alguém te dá 1? Deu 0. Então, aqui deu 0. Então, 0 vezes menos 1. Está devendo 1 e faz dívida de 1? Agora está devendo 2. Essa igualdade é verdadeira? 0 vezes menos 2 dá 0? Sim. Check. Dá realmente 0. Então, se esse x for menos 1, essa multiplicação aqui vai dar 0, porque esse cara aqui vai dar 0, né? Menos 1 mais 1 dá 0, e se eu tenho um 0 numa multiplicação, vai zerar, que nem ele queria que zerasse. Tá? Então, aqui, ó, se eu escolho menos 1, 0 aqui, esse cara não vai zerar, porque vai dar menos 2, né? Só que só basta um 0 aqui como fator para zerar essa multiplicação. Agora, uma outra possibilidade, por isso que vão ter duas respostas, né? Um x1 e um x2, vão ter dois, porque uma outra possibilidade é esse fator zerar. E esse fator vai zerar quando x for 1, porque 1 menos 1 dá 0, tá? Então, aqui, ó, se esse cara aqui for, se o x for 1, então aqui, x igual a 1. Se o x aqui for igual a 1, o que vai acontecer? Substitui. Coloca 1 aqui e 1 aqui. Vai ficar 1 mais 1. Essa aqui é a prova real, né? 1 mais 1 vezes, ó, no lugar do x aqui eu coloquei o número 1. Coloquei o número 1. Então, ficou 1 mais 1 vezes 1 menos 1. Né? E ele quer que isso dê 0. Será que vai dar 0? Vai dar, né? Por quê? Só pensar. 1 mais 1 dá 2. Então, ficou 2 vezes 1 menos 1 dá 0. E 2 vezes 0 não dá 0? Que era o que ele queria? Dá. Né? Então, aqui, check. Então, eu tenho 0 aqui em dois casos. Quando o x for menos 1, que se eu colocar menos 1 aqui e menos 1 aqui, dá 0 vezes menos 2, e isso dá 0. E uma outra possibilidade é quando o x for 1, que eu coloco 1 aqui e 1 aqui, daí vai ficar 2 vezes 0, que dá 0. Então, por isso que eu tenho duas respostas. Eu tenho um x1, posso chamar esse aqui de x1, e esse aqui de x2. E duas respostas que têm valores diferentes, tá? Se eu fosse calcular o delta dava um número positivo. Você pode até tentar calcular o delta aqui, tá? Calcula o delta aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu deixo para vocês pensarem. Calcula o delta aqui e diz que o b é 0, tá? Porque aqui o b é 0, não tem xzinho, não tem o x, né? Então aqui o b é 0. Preciso fazer isso? Não, posso fazer por fatoração que nem eu fiz aqui. Então aqui ela é incompleta com duas raízes reais e diferentes. Nós calculamos. É 1 e menos 1. Então, incompleta com raízes reais diferentes. Deu a letra B. Questão 5. Se uma equação do segundo grau possui discriminante. Opa, discriminante é um outro nome para qual nome? Para o delta. Discriminante é o apelido do delta, do triângulo. Se uma equação de segundo grau possui delta igual a 0, se o delta é igual a 0, então são duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. E quando são iguais, a gente pode dizer que é só uma. Tá? Então aqui, ó, ela tem uma única raiz real que se repete, uma única raiz real, porque são duas iguais. Então aqui a gente marca a letra A. Né? Ela tem duas raízes reais diferentes? Não. Só se o discriminante fosse positivo, maior que 0. Daí seria aqui duas raízes reais diferentes. Ela não tem raiz? Não teria raiz se o discriminante fosse negativo. Ela tem raízes irracionais? Os irracionais aqui nem faz sentido, tá? Não faz sentido isso aqui.
A gente está falando de raízes reais. Podem existir raízes reais, né? Ou não podem existir raízes reais, que a gente chama de raízes complexas. Agora, irracionais não tem nada a ver, ele só quis confundir. Então, a 5 aqui é a letra A. 6. Resolva a equação x² menos 25 igual a zero. Ó, de novo, tem uma raiz, quer dizer, tem uma equação que ela é incompleta. É uma equação do segundo grau incompleta. Se uma equação do segundo grau ela é incompleta, ela vira um binômio. Aqui eu tenho um binômio, ó. Eu tenho um binômio, eu posso resolver por fatoração. Professor, eu posso resolver por Bhaskara? Pode resolver por Bhaskara. Só tem que lembrar que o B vale zero nesse caso, porque eu não tenho x. Tá? Eu não tenho x. Então o B aqui vale zero. Então aqui pode resolver por Bhaskara ou pode resolver por fatoração. Eu vou resolver por fatoração. Tá? Então vamos lá. Vamos resolver essa 6 por fatoração. Vamos resolver a 6 por fatoração. 6, x² menos 25 é igual a 0. Isso aqui é um binômio. Isso aqui é um binômio, eu posso fazer uma fatoração, que se chama fatoração, que é um produto notável, que é x mais a vezes x menos a. Isso vai ser igual a 0, que nem ele falou. Eu vou transformar isso daqui, vai virar desse formato aqui, ó. Eu só vou modificar, é a mesma coisa, mas eu modifiquei, eu coloquei em outro formato, tá? Em outro formato. Tem que descobrir o A. Como é que eu faço para descobrir esse Azinho aqui? É só tirar a raiz quadrada do número, do 25. Tá? Aqui a gente não pega o sinal, não é o menos 25, é o 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então eu vou transformar, em vez de ser x² menos 25, eu transformei, virou o x mais 5 vezes o x menos 5. E isso vai favorecer eu descobrir quem são esses x1 e x2. Por quê? Porque são, eu vou escolher números que vão zerar isso aqui, ó, porque ele quer zero, ele quer que zere, né? Então, como é que eu zero uma multiplicação? Eu zero uma multiplicação quando um dos fatores é zero. Esse cara pode ser zero ou esse cara pode ser zero. Vamos analisar as duas situações, tá? Deixa eu colocar uma barreirinha aqui. Vamos analisar as duas situações. Como é que eu faço para esse cara ser zero? Bom, um número que somado com 5 dê zero. Que número que soma com 5 dá zero? Tem que ser uma dívida. Uma dívida de quanto? De menos 5. Então, se x aqui for menos 5, olha só o que vai acontecer. Se x for menos 5. Eu coloco menos 5 aqui e menos 5 aqui. Então, vai ficar menos 5 mais 5 vezes menos 5 menos 5. Né? E eu quero que isso dê zero. Eu quero que ele está falando que dá zero. Eu quero que dê zero. Por isso que eu escolhi esse menos 5. Vamos ver se realmente dá zero. Isso é uma prova real. Se está devendo 5 e eu te dou 5, pagou a dívida. Ficou com 0. 0 vezes. Está devendo 5 e começa a dever 5, opa, soma a dívida. Então a dívida é de 10. 0 vezes menos 10. 0 vezes menos 10 dá 0. Qualquer número multiplicando 0 dá 0. Então, opa, check, consegui. Achei aqui um número, um x, que essa conta dá 0, é o menos 5. Mas só existe ele? Não, existe mais esse cara aqui, ó. Existe esse cara aqui. Existe um número que tira 5 e dá 0. Que número que eu tiro 5 e dá 0? É o 5 positivo. Então, se eu testar aqui o 5 positivo, 5 positivo, também vai fechar essa conta. Porque, só olhar aqui, ó. 5 mais 5 vezes 5 menos 5. Então, aqui no lugar do x eu vou colocar o 5. Então, vai ficar 5, esse cara que eu estou testando aqui, 5 mais 5 vezes 5 menos 5. Está falando que isso dá zero. Vamos ver. 5 mais 5 é 10,
10 vezes 5 menos 5, 0. E realmente, 10 vezes 0 é 0, check. Então, são dois números que estão zerando isso daqui. E eu só consegui fazer essa análise porque eu transformei essa equação do segundo grau em um produto notável, que é o x mais 5 vezes o x menos 5. Então, fechou. Vou chamar esse cara aqui de x1 e esse cara aqui de x2. É o 5 e o menos 5. Vamos ver se ele deu essa opção para mim lá na questão. 5 e menos 5 apareceu aqui, é o B. É a letra B. Por fim, né, aqui, ó, quer que a gente descubra as raízes da equação 3x² menos x menos 2 igual a 0. E ó, x1 e x2 aqui ele está dando números que são frações. Nem vou tentar por sobre em produto, já vou direto para o Bhaskara, tá? Então vamos aqui na questão 7. Então é 3x² menos x menos 2. Vamos aqui, questão 7. 3x² menos x menos 2. Vamos lá. Achar o azinho. Né? O azinho é o cara na frente do x², ele é o 3. Achar o bzinho. O bzinho é o cara na frente do x. Opa, não tem ninguém, então é 1. Só que tem que pegar o sinal aqui do lado, é o menos 1. E tem o czinho, que é esse cara aqui, né? Ele é o menos 2. Então, vamos lá para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara fala para a gente calcular um delta, ou discriminante. A fórmula é o seguinte, b² menos 4 vezes o A vezes o C. Opa, já estou colocando um aqui, né? Vezes o A vezes o C. Então, vamos lá. Quem é o b²? O b é o menos 1. Opa, b é negativo? Vou colocar aqui um parênteses para proteger esse sinal. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes... Quanto é que vale o A? O A vale 3. Quanto é que vale o C? O C vale menos 2. Ah, é negativo? Vou colocar aqui um parênteses para proteger esse sinal, não esquecer dele. É obrigatório? Não. Se você sabe bem a regra de sinais, não é obrigatório. Eu só faço isso para proteger o sinal. Porque eu tenho que lembrar que eu vou levar o sinal junto para a conta. Tá? Menos 1 ao quadrado. Quanto é que é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Estou multiplicando dois números negativos. Isso dá mais. Mais quanto? Esquece os sinais, porque eu já fiz a regra de sinal. 1 vezes 1. 1. Então, é 1. 1 positivo. Menos 4 vezes 3. Estou multiplicando o número negativo com o número positivo. Menos com mais dá menos. Menos quanto? Esquece o sinal. 4 vezes 3 dá 12. Né? Quando você faz a regra de sinal, você já pode esquecer o sinal e só fazer a multiplicação. Daí fica menos 12 vezes esse menos 2. Tá? Vezes esse menos 2. Então, delta é igual... Esse 1, menos 12 vezes menos 2. Dois números negativos se multiplicando. Menos com menos dá mais. Agora é só fazer, já que tu já fez a regra do sinal, só multiplica os números. 12 vezes 2 é 24. Então ficou 1 mais 24, e isso dá o quê? Isso dá 25. Então o delta deu 25. Vamos achar agora o x1 e o x2. O x1, a fórmula é o seguinte, menos b mais a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. x1 vai ser igual. Quem é o menos b? Vamos olhar ali, que a gente já encontrou. O b é menos 1. O menos b a gente troca o sinal. Troca o sinal, é o número oposto. O número oposto do menos 1 é o 1. Então fica 1 mais a raiz do delta. O delta nós calculamos, deu 25. Então é a raiz de 25 dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? O A é o número 3. Então é 2 vezes o 3. Vai ficar 1 mais raiz de 25 é 5.
2 vezes 3 é 6. 1 mais 5 dá 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, o meu x1 deu o número 1. Então, já sei que eu tenho o número 1 como resposta. Beleza. Vamos achar o próximo número, né? O próximo número, que é o x2, é só trocar esse sinal aqui, ó, que vai refletir aqui. Então, vai ficar 1 menos 5. Então, o x2 é 1 menos 5 sobre o 6. Se você tem R$1 e faz dívida de 5, você está devendo. Está devendo 4. Então, ficou menos 4 sobre 6. Tem como simplificar essa fração? Tem. Tem sim, porque os dois números são pares. Ah, professor, mas menos 4 é negativo. Não importa, ele ainda é um número par. Tá? O menos 4 é par e o 6 é par. Dá para dividir os dois por 2. Menos 4 dividido por 2. Regrinha de sinal na divisão. Menos com mais é menos. 4 dividido por 2 é 2. Então, esse aqui deu menos 2. Menos 2 dividido. 6 dividido por 2 é 3. Então, esse aqui é o menos 2 terços. Tá? Então, o x2 deu menos 2 terços. Então, a gente vai lá. Vai tentar ver essa opção. 1 e menos 2 terços são os valores. Opa. Aqui. Um e menos 2 terços apareceu, ó. 1 e menos 2 terços é a letra A. E assim nós acabamos aqui o simulado. Espero que vocês tenham conseguindo resolver essas questões, tá? E assim vocês se prepararam bem para a prova de resolução, né, resolução de equações do segundo grau.